Donald Trump furioso recebe o enviado especial de Putin e a Casa Branca impede a ligação de Trump para a Rússia. Meus amigos, parece que Donald Trump está muito, mas muito furioso e bravo em relação ao que aconteceu nos últimos dias. Para quem não sabe, as negociações em torno de um cessar-fogo na Ucrânia e a Rússia praticamente viraram pó, foram para água abaixo, não deram certo. Isso tem motivos ali muito conflitantes entre as partes. Isso se deve a diversos fatores, inclusive o fator principal. A Rússia não quer, né? Inclusive Putin destacou algumas exigências que eu analisei em vídeos anteriores, que eu vou repetir aqui para vocês de forma muito clara e muito rápida, só para entrarmos nessa introdução, que uma dessas exigências claramente foi não atacar instalações críticas da Rússia, principalmente de petróleo, setor energético, né, gás, derrubar as sanções bancárias e agrícolas por parte dos Estados Unidos, que tem o SWIFT como proibição ainda restrito para os bancos agrícolas russos, reconhecer regiões anexadas como Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, reconhecer internacionalmente a Crimeia como pertencente à Rússia, enfraquecer o exército ucraniano. Essa é uma das medidas, acho que principais, exigências principais de Putin, e remover também Zelensky do seu cargo de presidente da Ucrânia. E é claro que Zelensky não vai sair do seu cargo, até porque a Constituição ela proíbe uma eleição em tempo de guerra, em tempo de lei marcial. E Zelensky também já disse muito claramente que haverá eleições assim que a situação vier ali a ficar menos grave ou a guerra praticamente acabar. No entanto, para contornar todo esse problema criado novamente pela Rússia, que deixou Trump furioso, o Vladimir Putin, o que ele fez, né? Bom, o meu amigo, meu chegado, Donald Trump está furioso, não quero que ele fique assim, vou enviar lá um enviado especial, muito íntimo de minha pessoa e que os americanos e grandes empresários adoram nos Estados Unidos. Quem que ele enviou? Kirill Dmitriev, ele esteve em Washington, conversou com as autoridades de alto escalão de Donald Trump, não conversou diretamente com Donald Trump, segundo as nossas informações apuradas, segundo o que está disponível também nas mídias, mas ele conversou com o alto escalão, principalmente com Steve Witkoff, que é um dos grandes enviados, uma das grandes autoridades encarregadas para gerenciar essa crise por parte de Donald Trump. Então havia ali mais um grande problema muito sério que poderia impedir a entrada de Kirill Dmitriev dentro dos Estados Unidos. É que os Estados Unidos havia sancionado Kirill Dmitriev e alguns agentes envolvidos nessa negociação, que foi contratado e encarregado para solucionar esse BO com Donald Trump. Então, os Estados Unidos, a Casa Branca, fez o quê? Vamos derrubar essas restrições de forma momentânea, de forma temporária, e assim que essas coisas tiverem resolvidas a princípio, vamos retornar essas sanções e quem sabe mais para frente a gente não tira de forma permanente. Foi assim que aconteceu e a entrada de Dmitriev ela foi cumprida, foi estabelecida, ela foi autorizada dentro dos Estados Unidos. Então, com esse primeiro problema resolvido, veio de fato uma questão a ser trabalhada entre Washington e Moscou. Então, Kirill Dmitriev, ele teve o trabalho muito difícil de trazer essas relações de mercado, essas relações políticas novamente com os Estados Unidos. Só que os americanos, alguns empresários e grandes autoridades americanas gostam muito de Kirill. Para quem não sabe, Kirill, ele é um CEO de um fundo de investimento direto lá de Moscou, que se chama Fundo Russo de Investimento Direto, que é um fundo
em gestão econômica de ativos criado pelo governo russo, em que Kirill ele é CEO dessa empresa que movimenta mais de 10 bilhões de dólares. Então, é uma empresa muito grande, robusta, e que ela é gerenciada pelo Estado. Então, ela é estatal, só que quem é o CEO é o Kirill. Então, ele é muito bem requisitado dentro dos Estados Unidos e muito reconhecido entre os grandes empresários. Por isso que ele teve essa autonomia e teve essa soberania de bater a mão no peito e falar: eu vou até os Estados Unidos, com sanções ou não, vou trazer novamente as duas partes para um cenário de discussão e não de afastamento. Então, e assim foi feito. E o que foi discutido então? Primeiro, vou destacar aqui uma cooperação bilateral de restabelecimento entre as duas partes no setor da região do Ártico. Por que na região do Ártico? Porque é onde há uma intensa competitividade entre as grandes potências, porque é uma região de grandes reservas econômicas como gás, petróleo, questões minerais, questões da pesca, que isso enriquece muito as economias que exploram essa região. E, de certa maneira, a região do Ártico ela estava já em processo de uma corrida armamentista que coloca em risco toda essa estabilidade de uma região extremamente importante para todo o mundo, tanto para a questão de estabilidade de clima, quanto também para rotas ali de pesca e de exploração mineral, que ainda é um pouco restrita, por conta também de diversos acordos de restrição de exploração ambiental. E principalmente também tratar de assuntos envolvendo terras raras na Ucrânia. Provavelmente um dos grandes requisitos para o acordo de cessar-fogo. E o que é possível, de certa maneira, se realmente houver ali uma conversa adequada de exploração, onde os Estados Unidos com a Rússia cheguem ali a um acordo para explorar os minerais, explorar as terras que estão presentes atualmente na Ucrânia. E assim os dois se beneficiariam de uma forma muito simples, numa equação muito simples de troca e também de ganho. Mas o que significa essa exploração de terras raras na Ucrânia? E antes de eu abordar esse assunto, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo e, se possível, visite a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área militar, onde você vai encontrar diversas camisetas de alta qualidade com estampas incríveis e, se possível, e se não for atrapalhar na sua questão financeira, você pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix através da chave canal@areamilitaroff@gmail.com, que vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho. E, para quem não sabe, o canal ele sofreu uma restrição tanto da monetização quanto de engajamento por parte do YouTube. Então, esses elementos de terras raras são, no total, de 17 elementos raros, minerais, metálicos, onde eles são extremamente importantes para a fabricação e produção de tecnologia envolvendo tanto o setor de mercado de bens de consumo, quanto também bélico, principalmente equipamentos de alta tecnologia, equipamentos furtivos, radares, sensores, que são extremamente importantes para uma nação que busca se tornar e ter uma superioridade em todos os aspectos e espectros possíveis bélicos. Então, o Donald Trump ele também quer trazer essa exploração, esse acordo de terras raras da Ucrânia para pagar o que ele diz ser empréstimo que os Estados Unidos forneceram para a Ucrânia guerrear e resistir a esta guerra contra a Rússia. Em que Zelensky, o presidente ucraniano, disse que não foi nenhum empréstimo, em que inclusive Joe Biden e seu governo não mencionou nenhum tipo de eu vou emprestar para você, não. Essa é uma grande discussão em que Donald Trump quer reparar essa perda de bilhões e bilhões de dólares que os americanos perderam e deram para, entre aspas, deram para a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Então, diante dessa conversação, desse encontro entre Kirill Dmitriev e Washington, surgiram também outras questões bem difíceis para serem tratadas que envolveram um outro problema,
que, de acordo com a NBC News, um jornal americano, as autoridades da Casa Branca, os assessores e os conselheiros de Donald Trump orientaram e impediram Donald Trump de realizar uma ligação para Vladimir Putin. Porque desde fevereiro, ou melhor, desde a posse de Donald Trump, houve uma reaproximação telefônica entre as partes, onde em 2 ocasiões Trump e Putin se falaram por telefone. E aí no último domingo, Trump ele sinalizou que muito provavelmente nessa próxima semana haveria uma nova ligação, ou se não, nesta semana ainda, que termina, claro, agora no sábado, para Putin. E a Casa Branca falou que não. Não, você não vai ligar, porque precisamos primeiro fazer uma pressão, deixar eles, os russos, numa situação de gelo. Enquanto eles não acatarem o que nós queremos, que é um acordo para um cessar-fogo no início, e não uma paz, mas um cessar-fogo, não vamos novamente entrar em contato com Vladimir Putin. E Trump parece que concordou, porque é uma pressão até que importante, uma pressão considerável, em que os próprios líderes europeus destacaram que Trump acertou a princípio neste gelo contra Vladimir Putin. Então o presidente Donald Trump provavelmente não vai ligar para Putin, no que já estava ali quase que programada essa ligação entre as duas partes. E lá em Bruxelas, durante uma reunião com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, bem como também o secretário de Estado americano, estiveram presentes para fazer diversas discussões a respeito de vários assuntos sensíveis. E o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ele destacou, se posicionou em relação ao que está acontecendo com essa relação de trocas e também de negociações entre Estados Unidos e Rússia, onde a Rússia ela não aceitou o cessar-fogo. E isso trouxe ali um embaraço muito grande. A Rússia está fazendo Donald Trump de tonto, de burro, Trump está caindo nas teias ali de Vladimir Putin, é isso que Vladimir Putin quer para dominar os Estados Unidos e assim manter a guerra por mais tempo. E como eu já venho trazendo para vocês aqui, essa guerra é ruim para o Putin, mais para Putin do que para Trump, que Trump tenta encerrar esse conflito como promessa de campanha. Então ele não quer fazer um estelionato eleitoral. Então Marco Rubio disse o quê? Que Donald Trump não iria cair numa armadilha de negociações intermináveis, como a Rússia ela sempre vem tratando diversos assuntos, diversos acordos, que através do cansaço do inimigo, o inimigo ele cede às pressões da Rússia. Então Marco Rubio disse que não vai acontecer isso com Donald Trump. Donald Trump não vai deixar que isso se torne algo interminável, uma discussão, uma incógnita, e muito provavelmente nas próximas semanas os Estados Unidos e o mundo vão saber se a Rússia quer ou não a paz na guerra na Ucrânia. Espero que tenham gostado desse vídeo, obrigado pela sua presença, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, entre na minha loja de camisetas, veja as camisetas que nós temos lá, são de excelente qualidade, isso vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho, em trazer mais conteúdos aqui para vocês, através do site umapenca.com/área militar. E se possível, doe qualquer valor para o meu Pix, através da chave canal@areamilitaroff@gmail.com. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.